Olha, existe um herói quase anônimo que organiza a memória inteira do Brasil. O nome dele é Nobradi. Pode não ser um nome que a gente ouve todo dia, mas acredite, sem ele, a nossa história seria um verdadeiro labirinto, impossível de navegar. É, no fim das contas, o sistema que garante que o passado possa ser encontrado e entendido por qualquer pessoa. Então, vamos pensar juntos. Como é que se acha uma carta no meio da história inteira de uma nação? Pensa só no tamanho do desafio. São milhões, talvez bilhões de documentos, cartas, fotos, registros, tudo espalhado por um monte de instituições. É como procurar uma agulha num palheiro gigantesco. Um oceano de papel e dados. É um problema enorme, né? Pois é, a solução tinha que ser muito, mas muito engenhosa. Bom, para entender tudo isso, a gente vai seguir este caminho aqui. Primeiro, o problema do caos nos arquivos. Depois, um chamado mundial por organização. Aí a gente chega na resposta do Brasil, a Nobradi. Vamos destrinchar como ela funciona e, por fim, entender por que tudo isso é tão, mas tão importante. Bora lá? Então, vamos começar pelo problema. Antes de existir um padrão, os arquivos eram, sem exagero, uma verdadeira torre de Babel. Imagina a cena. Cada instituição tinha seu próprio jeito de catalogar, sua própria linguagem. Era como se cada biblioteca do país organizasse os livros de um jeito totalmente diferente e, pior, incompatível com as outras. E o que isso significava na prática? Inconsistência total. Sem uma língua em comum, um documento super valioso no arquivo de um estado simplesmente não existia para um pesquisador que estivesse em outro. A nossa história acabava presa em caixinhas, em silos, sabe? E ficava quase impossível de conectar os pontos. Aqui no Brasil, a missão de arrumar essa bagunça ficou nas mãos de duas instituições-chave. De um lado, o CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, que é quem pensa e define as regras do jogo. E do outro, o Arquivo Nacional, que põe a mão na massa, executa essas regras e, claro, guarda uma parte gigantesca e vital da nossa memória. Mas, essa necessidade de organização não era um problema só nosso, não. Com a chegada dos computadores e a troca de informações ficando cada vez mais comum, começou um movimento global. O pessoal dos arquivos no mundo todo percebeu, opa, a gente precisa de um modelo, de um padrão que todo mundo entenda. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como essa história se desenrolou. Tudo começou lá em 1988 com uma proposta do Canadá. 6 anos depois, em 94, nasce a primeira norma global, a tal da ISAD-G. Aí, o Brasil entrou na jogada em 96 e, finalmente, em 2006, a nossa própria solução foi publicada, a Nobradi. Tá, mas o que é essa tal de ISAD? É a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. Pensa nela como se fosse um grande manual de boas práticas mundial. Ela não entrava nos mínimos detalhes de cada país, mas dava o esqueleto, sabe? Os princípios, a estrutura básica, para todo mundo partir do mesmo ponto e criar suas próprias regras. E aí que entra a grande estrela da nossa conversa de hoje, a Noviprad. Porque o Brasil não fez só um copia e cola da norma internacional, de jeito nenhum. O trabalho foi muito mais inteligente. Foi uma adaptação cuidadosa daquele modelo global para a nossa realidade, para as nossas necessidades. É isso aqui. Essa frase resume a alma da Nobradi. A ideia nunca foi pegar um sistema gringo e forçar a barra. Pelo contrário, era criar uma ferramenta que realmente funcionasse aqui, para os arquivos brasileiros. E não só para os gigantes como o Arquivo Nacional, mas também para os arquivos municipais, os menores, espalhados pelo Brasil inteiro. E olha que legal essa citação, é a própria norma dizendo qual é a sua missão. Vamos ver. Descrições consistentes, ou seja, para todo mundo falar a mesma língua. Apropriadas para servir para qualquer tipo de documento. E o mais importante, autoexplicativas. A ideia é que qualquer pessoa consiga olhar a descrição e entender do que se trata, sem precisar de um especialista do lado para traduzir. Beleza, já entendemos o porquê. Agora, como é que isso funciona na prática? Como a Nobradi realmente organiza as coisas? Vamos dar uma olhada por dentro na anatomia dela. A regra de ouro, o princípio número 1, é super lógico. Descrever sempre do geral para o particular. É igualzinho a usar o zoom de um mapa. A gente não começa mostrando uma rua específica sem antes mostrar o bairro, a cidade, o estado? Nos arquivos, a lógica é exatamente essa. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar bem claro. Pensa assim. No nível mais alto, a gente tem o fundo, que é o conjunto todo de documentos de uma única fonte. Por exemplo, todos os papéis do Floriano Peixoto. Dando um zoom, a gente chega na série, que é um grupo de documentos com um tema em comum, tipo a correspondência oficial dele.
E dando mais um zoom, a gente chega no item documental, que é um único documento, como uma carta específica. Essa hierarquia é a espinha dorsal do sistema todo. E para cada um desses níveis que a gente viu, fundo, série, item, a Nobrad define que a gente precisa preencher 8 áreas de informação. É tipo um checklist, sabe? Para garantir que nada de importante fique de fora. Desde a identificação mais básica até as notas de quem organizou, tudo tem seu lugarzinho certo. Para a gente não se perder em detalhes, vamos focar em 2 dessas 8 áreas que são cruciais. A primeira é a de identificação. Ela responde à pergunta mais simples: o que é isso? É o título, a data, o código. A segunda é a contextualização. Ela responde outra pergunta vital: de onde isso veio, quem criou e por quê? É a junção do o que com o de onde veio que dá sentido e vida ao documento. Ok, a gente viu toda essa estrutura, todas essas regras, mas afinal de contas, qual é o resultado disso tudo? Por que esse esforço todo vale a pena? É agora que a mágica acontece e a gente conecta todas as pontas. Esse quadro aqui resume a transformação de um jeito bem claro. Olha só, o antes e o depois. Antes, a gente tinha inconsistência, era tudo confuso. Depois, um sistema consistente. A pesquisa antes era difícil, isolada. Agora, ela é interligada, pesquisável. O acesso era todo quebrado, fragmentado. Hoje, ele é unificado. A Nobrad, na prática, construiu as pontes que faltavam para conectar as ilhas de informação que eram os nossos arquivos. Eu gosto de pensar nisso da seguinte forma. A Nobrad criou uma espécie de gramática universal para descrever a história. Ela deu as regras para todo mundo escrever e ler as informações dos arquivos do mesmo jeito. E o resultado disso é que o nosso passado, que antes era muitas vezes restrito a especialistas, se tornou pesquisável e acessível para muito mais gente. E no fim, tudo se resume a esse número aí. 1. Um único sistema. Um padrão. Uma linguagem para unificar e dar sentido a uma infinidade de acervos que, juntos, formam a memória do nosso país. O grande poder de padronizar é esse: criar unidade no meio da diversidade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se o arquivo de um país é a sua memória, organizar essa memória não é só uma tarefa técnica, burocrática. É um jeito de tornar essa memória coerente, acessível e, o mais importante, viva. Fica a pergunta no ar. Que novas histórias sobre o Brasil a gente ainda vai descobrir agora que a nossa memória está finalmente sendo organizada?